Oi, meu nome é Thaís e hoje eu e o Gabriel nós vamos explicar melhor como que se dá a formação do origami de embrião, como forma de explicar a formação, das estruturas no embrião humano na terceira e quarta semana de desenvolvimento. A gente vai explicar cada uma das dobraduras, o que significa cada cor e por que é importante entender cada uma dessas etapas para compreender bem o processo embriológico humano. Então vamos lá! Antes de começarmos a entender esses dobramentos que acontecem na terceira semana, esses dobramentos dos folhetos, nós temos que entender como esses folhetos embrionários são formados. No caso aqui, 3 folhetos, que eles ocorrem essa formação no finalzinho da segunda semana, num evento chamado gastrulação. A gastrulação era considerada um dos períodos mais importantes da vida de todo ser humano, seja ele após o nascimento ou antes do nascimento. Porque é nesse período que a gente vai ter a formação dos 3 folhetos embrionários que vão dar origem a todos os tecidos que nós temos no corpo, que são justamente a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. O que ocorre? As células do epiblasto, elas começam a ter uma diferença morfológica. E aí a gente começa a anotar um sulco, uma linha no epiblasto, chamada, uma depressão, chamada de linha primitiva. E em uma das extremidades aqui, uma fosseta, que também vai ter sua função. O que ocorre? Esse sulco, essa depressão, vai fazer com que algumas células migrem. Células do epiblasto migrem para a parte mais inferior do epiblasto. Então, essa migração ocorre em 2 etapas. A primeira migração... Essa última camada aqui, a camada amarela, que no caso é a endoderme, ela é formada na primeira onda migratória de células do epiblasto. Então, essas células elas vão migrar através da linha primitiva e chegando nessa região, que era a região do hipoblasto, elas vão substituir o hipoblasto e dar origem à endoderme. Na segunda leva de migração, vai formar um outro tecido, chamado de mesoderme, no caso aí, mesoderme embrionária. E as células que não migraram, o que acontece com elas? Essas continuam no lugar, vão ser chamadas de ectoderme. Então, com isso, com essas migrações, esse evento da gastrulação, ocorre a diferenciação nesses 3 tecidos, que serão representados aqui por essas cores. No caso, a azul vai ser a ectoderme, as células do epiblasto que não migraram. O rosa, a mesoderme, fruto da segunda migração. E as células da endoderme, representado por laranja. Como a gente teve uma pequena diferença na cor que a gente vai usar para as representações, eu também vou indicar aqui o que cada cor significa. Bom, para endoderme, a cor usada vai ser esse amarelo aqui. Para mesoderme, a cor usada vai ser esse rosa. E para ectoderme, a camada mais externa, a cor usada vai ser esse azul. Depois que acabar o processo de gastrulação, o que vai se iniciar é a neurulação. A neurulação é o processo que vai dar origem ao tubo neural. E o tubo neural é a estrutura, digamos que mais primitiva do sistema nervoso central. É ele que vai dar origem ao encéfalo e à medula espinal. Mas até a gente chegar nessa estrutura do tubo neural, a gente tem alguns processos importantes. Agora nós vamos falar sobre a formação da primeira estrutura interna do embrião, a notocorda. Vocês estão lembrados daquela fosseta? Também pode ser chamado de nó em algumas literaturas. Aquela bolinha que eu desenhei junto à linha primitiva? Pois bem, algumas células também migram por ela e começam a formar uma estrutura, como se fosse um canudinho, que aqui nós vamos representar pelo lápis. E ela é formada na mesoderme. Então a migração, ela vai formando essa notocorda. Lembrando que conforme essa notocorda vai sendo formada, a linha primitiva vai diminuindo. E essa notocorda, muitas pessoas acreditam que ela vai originar a coluna vertebral. E não, é a maior pegadinha que nós temos aqui. Então vocês lembram, notocorda. Não forma a coluna vertebral. O que essa notocorda vai fazer? Ela funciona como uma estrutura de sinalização. O que isso significa? Ela vai produzir substâncias como, por exemplo, proteínas, que vão incentivar que as células da camada superior, no caso da ectoderme, essa camada aqui
mais externa, comece a se diferenciar de forma que algumas estruturas sejam formadas. E essas estruturas são uma placa neural que vai dar origem a dobramentos e a formação de estruturas na próxima etapa. Dando continuidade, né, após a notocorda, né, a gente compreender essa indução e a formação dessa placa. Essa placa vai fazer uma modificação aqui das células que vai induzir também um dobramento. Esse dobramento ocorrido aqui na ectoderme vão originar as cristas neurais que vão se juntar e se fundir, né? Que aqui a gente vai fazer esse processo utilizando um clips. E vai formar mais um tubo. Esse tubo, aqui em azul, logo acima da notocorda, vai ser chamado de tubo neural. Em relação ao tubo neural, tem algumas informações importantes que a gente deve destacar. A primeira é que o fechamento completo desse tubo, né, a união completa das duas pregas neurais, ela só vai acontecer por volta da 4ª semana do desenvolvimento. Conforme esse fechamento, essa união das pregas vai acontecendo, a gente tem a formação de duas estruturas, que elas são formadas nas extremidades. Elas se formam porque não ocorre o fechamento imediato, completo desse tubo, que aí no caso vai ser o neuróporo cranial e o neuróporo caudal, que são regiões, né, nas extremidades do tubo neural que vão ficar um pouco abertas ali, mas posteriormente elas vão fechar. Mas e agora? Só essa ectoderme que vai se dobrar? Então, agora a gente vai explicar um dobramento que ocorre na mesoderme. Então, a mesoderme também vai sofrer dobramentos. Aqui a gente já adiantou o primeiro dobramento aqui da mesoderme, que vai ocorrer lateralmente aqui ao tubo neural. E essa curvinha, esse dobramento, a gente vai chamar de somito. E a mesoderme aqui nesse ponto do somito, ela vai ser chamada de mesoderme para-axial, certo? Ela vai ocorrer dos dois lados. A gente já adiantou um, vamos fazer o outro somito aqui. Outro pedacinho aqui de mesoderme para-axial. Então, a gente pode prender aqui com o grão. E formando o outro somito. Lembrando aqui que a ectoderme está superior aqui a ela. Tudo bem. Agora, como eu disse, a mesoderme vai ser dividida. Nós temos aqui essa região do somito, que vai ser chamada de mesoderme paraxial. Essa linha aqui, bem no pezinho dessa curva, nós vamos ser chamadas de mesoderme intermediária. E o restante, mesoderme lateral, que também vai ser dividida em duas partes. A mesoderme somática e a esplânica. Agora nós vamos falar sobre a formação do âmnio, que é como se fosse uma proteção, uma membrana, um envoltório aí desse embrião. Ele vai ser formado aqui pelo dobramento da ectoderme juntamente com a mesoderme lateral somática, certo? Esse âmnio, ele vai, na sua cavidade, vai conter o líquido amniótico, e esse líquido, né, o conjunto âmnio, vai ser importante para proteger o embrião de choques e aderências. Ocorre o dobramento aqui simultâneo dessas duas camadas já citadas, e elas se juntam aqui superiormente. Então, depois de ter esse dobramento, né, e esse encontro das duas laterais, a gente vai ter essa estrutura aqui, que teve um encontro da região lateral, né, no caso do ectoderma e do mesoderma desse lado, e aqui aconteceu o mesmo. O córion, ele vai ser formado a partir dessa estrutura aqui de cima, né, essas duas bordinhas, que no caso vai ser o ectoderma e o mesoderma. Bom, agora vão acontecer novos dobramentos nesse embrião, e eles estão relacionados com a formação do intestino primitivo e do saco vitelino. Então, nós vamos ter um novo dobramento, e isso vai representar o surgimento do saco vitelino. O saco vitelino é uma estrutura um pouco controversa na literatura sobre embriologia, principalmente em relação aos embriões humanos.
mas o que se sabe é que ele é um grande fornecedor de ácido fólico e de vitamina B12 para o embrião. Então, o que acontece? O saco vitelino é uma estrutura formada durante a segunda semana do desenvolvimento. Então, tem o primário e o secundário, né, que é posterior ao primário. Primeiro forma o primário e após algumas diferenciações forma-se o secundário. No entanto, quando a gente tem o processo de migração das células do epiblasto para dentro do embrião, essas células elas vão substituir, elas vão deslocar as células da camada do hipoblasto. E o saco vitelino, ele é justamente formado por células que têm origem hipoblástica, que são as células exocelômicas. Então, quando essas células epiblásticas que vêm lá no início, né, na primeira onda migratória, vêm da região do epiblasto para dentro do embrião, para a região que antes era ocupada pelo hipoblasto, elas são deslocadas, as células são deslocadas, são retiradas, de forma que a endoderme substitui elas na formação do saco vitelino. Toda essa estrutura aqui formada pelo corpo embrionário e também pela mesoderme, ela permite a formação do intestino primitivo, posteriormente, né? Vai permitir a formação dessa estrutura que vai dar origem ao sistema digestório, então ao esôfago, estômago, ao intestino do embrião. Uma coisa importante também é que o saco vitelino, ele se atrofia, ou seja, com o tempo ele deixa de existir. Então ele não é uma estrutura fixa durante o processo de desenvolvimento embrionário. Outro processo que a gente também consegue observar no embrião, e que a gente vai conseguir ver melhor dessa perspectiva, é a formação do alantoide, que seria mais ou menos essa região aqui. O alantoide, ele é uma invaginação do saco vitelino. O saco vitelino, ele continua tendo comunicação com o alantoide, ou seja, eles são duas estruturas que se comunicam, porque se você coloca uma caneta aqui na região do origami do alantoide, né, você consegue ver que ela consegue acessar o saco vitelino. Embora não se tenha muitos esclarecimentos sobre a função do alantoide, se sabe que é na região ali do alantoide que começam a surgir as primeiras células sanguíneas do embrião. Então, provavelmente, o alantoide tem essa função hematopoética. Então, por fim, nós temos a estrutura final do nosso embrião. Então, começando, a região da notocorda, o tubo neural, os somitos, que são bilaterais em relação ao tubo neural, a região do saco vitelino, do intestino primitivo, a região do alantoide e aqui no geral, a formação do âmnion, da cavidade amniótica. E além disso, indicado pelas cores, nós também temos a presença dos 3 tecidos, os 3 folhetos embrionários, na verdade, que é a mesoderme, nessas regiões, a ectoderme, representada por azul, e a endoderme. Aqui nós teremos estruturas importantíssimas que vão dar origem a diversas estruturas relevantes, para o embrião, como o tubo neural, que é o início do sistema nervoso central, a região do intestino primitivo, que vai dar origem ao sistema digestório, a região aqui bilateral dos somitos, que também é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo, o córion. Então, nós temos aqui a presença de várias estruturas importantes para as semanas seguintes do desenvolvimento. Vale lembrar que para esse fechamento final aqui do embrião, essa estrutura final, ocorreu também um fechamento das paredes, As paredes desceram e fecharam, formando essa estrutura final, Um fechamento das paredes laterais do embrião. Então esse é o resultado final do nosso embrião, do nosso origami de embrião. Eu espero que tenha ficado legal, que tenha dado para compreender bem as estruturas e o desenvolvimento embrionário. É isso, até a próxima, tchau!